Bom dia a todos os ouvintes da POP, todo mundo que nos acompanha aí pelas redes sociais. Como o Bira disse, né, eu acho que é muito importante que a gente discuta esse segmento da economia, que ele é tão essencial quanto a saúde, e pouca gente, poucos só acabam discutindo a questão da agricultura familiar, né? Lembrando que se a gente defende um isolamento social, como eu defendo, como uma das formas de combate a essa pandemia, nós só vamos conseguir garantir o isolamento social com um segmento essencial que é a agricultura familiar. Como está a situação dos agricultores familiares hoje? Nós temos a prefeitura abriu uma porta, né, que é o sistema drive-thru, mas isso contempla as necessidades desses agricultores? Bom, eu acho que é importante também a gente fazer um recorte aqui, que é o seguinte: o principal meio de escoamento da produção do pequeno agricultor é um programa nacional do governo que chama Plano de Aquisição de Alimentos, né? Então, se boa parte da agricultura familiar se abastece desse programa social que foi interrompido por conta da pandemia, né? Ela abastece as escolas, ele abastece os restaurantes populares, então toda a compra do serviço público, né? Então, assim, isso foi interrompido, né? Então, assim, com essa abertura, essa abertura fake, né? Essa possibilidade fake que a prefeitura criou de drive-thru, não trouxe nenhum resultado, porque assim, o impacto já foi causado pela suspensão do programa, né? Então, assim, boa parte dos agricultores aqui forneciam para o restaurante universitário da USP, o restaurante universitário da UFSCar, a merenda escolar das escolas estaduais e municipais, os restaurantes populares do governo do estado e da prefeitura. Isso foi suspenso. Então, criar uma feira da forma que eles fizeram, inclusive mudando o cotidiano, né? Porque o que é o cotidiano da feira? É você ir lá e escolher os seus alimentos, né? Pelo drive-thru não dá para você escolher pela janela do carro, né? Aquilo que você vai querer. É muito questão visual, o tato, não é verdade? Então, assim, nós tentamos, por exemplo, eu e o Bira, depois daquela primeira entrevista que o Bira deu aqui, que eu acompanhei, inclusive criar mecanismos juntos à prefeitura para diminuir o impacto, né? Nós pedimos para a prefeitura manter a compra, né, do plano de aquisição de alimentos, distribuindo essas cestas para os alunos da rede pública municipal. Então, assim, você distribuía para a escola distribuía para os alunos. Antes daquele programa emergencial que a prefeitura criou, né, de R$55, que eu nem sei se chegou a ser efetivado ainda. Mas, assim, podia ser feito isso, né? Continuar a compra. Outra proposta que a gente tentou fazer, mas nós nem fomos ouvidos pela prefeitura, que é que esse pool da saúde que foi criado aqui com vários hospitais, essencialmente consumisse desses agricultores familiares, né? A prefeitura ajudaria nessa gestão com eles, né? Porque assim, nós temos hospitais agora, sempre trabalharam 24 horas, mas nesse momento a intensidade é maior. Então, assim, que se criasse nesse pool de hospitais que estão aqui na cidade trabalhando nesse comitê, esse consumo da agricultura familiar direcionado. Então, assim, nós tentamos propor algumas formas para evitar a abertura da Feira Livre totalmente. Chegou um momento que a Feira Livre, o impacto para esses agricultores é tão grande, perda de produção, não só a perda de produção, mas assim, o impeditivo de novo plantio, né? Porque nós estamos chegando na época do novo plantio agora, né? Da próxima safra, né? Da safrinha deles, né? Que assim, sem renda emergencial do governo, né? Na verdade, a renda emergencial foi aprovada agora, tá 30 dias aí, não deu 30 dias, não sabe nem se vai chegar, porque assim, boa parte dos recursos para a agricultura familiar, para chegar aqui na base, eles não chegam. É burocrático, Valdemir? É burocrático? Burocrático. Não só burocrático, mas assim, na questão da renda emergencial, não está chegando mesmo. O dinheiro acaba antes. Entendeu? O dinheiro acaba antes. Então, assim, o impacto é muito grande. E tem formas, a gente acredita, eu e o Bira pelo menos, e junto com os agricultores, que tem forma de você criar uma situação que compense isso. Por que eu digo, Fábio? Porque, assim, a agricultura familiar, ela está dentro da cadeia de abastecimento, né? Então, ela é medida econômica essencial, né? O decreto 64881 do governo do estado fala isso, né? As categorias essenciais. A cadeia de abastecimento é uma delas, tá? Eu também entendo, e o Bira também entende, que a agricultura, aliás, ela integra até o segmento de saúde, porque você consumir alimentos saudáveis dentro da sua casa no período de isolamento social também
impede que você tenha algumas doenças aí. Então, a prefeitura deveria ter tomado com mais cuidado esse tema, e isso não foi feito, né? Eu estava até conversando nos bastidores aqui com o Bira, e eu falei, Bira, eu tenho uma posição até indigesta sobre algumas coisas, que é o seguinte: para mim o que determina a vida e a morte é o sistema econômico, tá? Aí ele falou, mas por quê? Eu falei assim, pega uma feira livre, o que ela traz de aglomeração de pessoas, se você observar uma fábrica de motores de geladeira, por exemplo, entendeu? Uma linha de produção de geladeira, sendo que essa linha de produção tem aporte do governo para manter empregos, né? E a agricultura familiar não tem aporte nenhum. Qual é o impacto de aglomeração que um tem e o outro não tem? Né? Outra coisa, a agricultura familiar, as grandes redes, né, de atacadistas que tem fazenda própria, inclusive para plantio, elas estão funcionando normalmente, e o único diferencial da feira livre é que você chega lá e tem uma pessoa com um termômetro, mede a sua temperatura na testa e te dá o álcool gel. Tem até um comentário interessante, pegando até o gancho que você está dizendo aqui. O Lucas escreve: agricultores sofrem com isso. A maioria deles pagam arrendamento de terras para produzir, e a feira drive-thru, infelizmente, não está cobrindo os gastos. A Ilane manda um bom dia para você. E tem um outro comentário aqui, que a Isabela: nos supermercados as pessoas se aglomeram nas bancas de hortifruti, né? Só deixa dos supermercados, eu procuro me informar tudo. E ganhamos um aliado forte, que é o Dr. Valdemir, especialista no sistema agrário, né? Eu conversei com o atravessador, e o atravessador ele não planta, ele compra de quem planta. Ele vai lá, busca na propriedade da pessoa. Eu perguntei para ele como que estava o escoamento dele, a vendas. Ele falou que dobrou. Aí eu fiz mas por que o levantamento? Ele está entregando muito mais em supermercado e varejões. Então o que acontece? O acúmulo está sendo no supermercado, nos varejões, porque as pessoas não podem ir na feira. Quer dizer, então o comitê é responsável também pela saúde de São Carlos. Se está tendo mais contaminação, porque está tendo mais aglomeração. Então, se está sendo escoado do atravessador que compra de alguns produtores e leva ao supermercado e ao sacolão, aumenta mais números de pessoas em supermercados e sacolões. Então, o comitê, que tanto preserva o isolamento social, acaba criando um número maior de pessoas no supermercado, entendeu? O que se argumenta, né, é que nesses locais fechados é mais fácil você implantar medidas de segurança. E eu já pergunto para vocês, nesse caso das feiras livres, embora sejam ao ar livre, que medidas de segurança dentro de protocolos vocês pensam em fazer caso seja permitida a reabertura? Vocês pensaram nisso, Valdemir, Bira? Olha, eu acho que tem condições de se estabelecer protocolos como todos os outros rede de comércios, né? Por exemplo, você pode, por exemplo, na feira livre, impedir o consumo no local, certo? Então, assim, o que gera muita aglomeração na feira livre geralmente é o consumo no local, né? É a pessoa que vai tomar o caldo de cana e senta na mesinha, come o pastel. É o social, né? É o social, né? A feira livre tem muito esse ambiente social, né? De conversa, você vai lá tomar aquele café que foi torrado ali na hora, né? E bate papo com os amigos. Isso daí, nesse momento, a gente entende que não pode ser feito. Mas se a pessoa comprar o café dela com tranquilidade ali na feira livre, de máscara, pastel, levar para casa, comprar o pastel, levar o seu caldo de cana nas garrafinhas para sua casa, com álcool gel, né? Como é o ar livre, a concentração, a possibilidade de contágio é bem menor, né? E aí, respondendo a pergunta do amigo que fez ali na página pelo Facebook, qual é a diferença de um sacolão, de uma grande rede, para a feira livre? A diferença é o poder econômico. Então, assim, nós, agricultores familiares, nem recebidos pela prefeitura e pelo comitê nós fomos. A prefeitura fazia reunião semanal, discutia com a CISC, discutia com empresários, que é legítimo discutir, eles interagem na economia do município. Mas a agricultura familiar também interage com a economia do município, né? Então, e não é assistida pelo governo. E porque não tem essa força, né? Vamos dizer assim, nós temos 21 vereadores aqui na cidade e nenhum discute agricultura.
né? Nós temos aí talvez 6 ou 7 candidatos a prefeito de extrema direita à esquerda, nenhum deles tem pauta da agricultura. Um pouco mais, só 13. 13. É. Então vamos lá, de extrema direita à esquerda, nenhum deles discutiu a pauta da agricultura, Fábio. Nenhum deles. Né? Eu tive cuidado de olhar as páginas de cada um, nenhum discute agricultura. E nós temos aqui uma imensidão de terra aqui para plantar, que nós podíamos até construir um cinturão da agricultura aqui para abastecer o poder público, para abastecer a cidade. Né? Tem a experiência que a gente estava conversando dessas entregas de cesta que a comunidade dos agricultores está fazendo agora, que teve que se adaptar, se apropriar da tecnologia, de WhatsApp, das redes sociais para vender. Mas assim, tudo isso... Tecnologia ainda obsoleta no campo. Muitos não têm acesso a sinal, né? Então ele tem que sair do lote, ir até o centro urbano, recolher as mensagens com sinal para depois voltar. Sim. E tudo isso eles estão fazendo sem auxílio nenhum do poder público. Nenhum. Estão aprendendo assim, vamos dizer assim, na raça, né, Bira? Com certeza. Estão aprendendo na raça a fazer isso. Por quê? Porque é sobrevivência. Doutor Valdemir, é importante a gente até pontuar nesse momento, né? Quem são os agricultores familiares? Como é que a pessoa pode ser definida como agricultor familiar? Alguém que tem um quintal e plante ali e saia para vender é um agricultor familiar? Não. O agricultor familiar ele precisa estar incluído nos programas de governo, né, da agricultura familiar. Tanto é que existe o agricultor familiar e o pequeno agricultor. Né? O agricultor familiar ele tá submetido a algumas regras, por exemplo, trabalho essencialmente da família, um lote até 2 módulos fiscais, que aqui em São Carlos seriam 3 hectares, né? Um módulo fiscal aqui no estado de São Paulo são 15 hectares, se eu não me engano. Né? Então assim, ele tem algumas limitações de políticas públicas. E tem o pequeno agricultor, que vai ser o arrendatário, né? Que vai ser o poceiro, né, que vai ser o próprio proprietário da sua terra mesmo, mas ele trabalha de forma individual, ele não integra essas políticas aí do governo. Né? Então, pequeno agricultor e agricultor familiar. Essencialmente, o agricultor familiar, né, não que seja a regra, mas o agricultor familiar, geralmente, ele é beneficiado pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Tá?